Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e hoje eu vou testar aqui uma maneira diferente da gente fazer as nossas aulas. Hoje eu trouxe aqui esses cards para a gente falar um pouquinho de matrizes e ir construindo aqui a nossa aula juntos, como se fosse no quadro, tá bom? Primeiro, o que é a matriz? A matriz é uma tabela e a gente sempre vai representar ela aqui por uma letra maiúscula, tá? No nosso caso aqui vai ser a letra maiúscula A. Tudo que tiver na vertical, a gente vai chamar de coluna, aqui em vermelho. E tudo que tiver na horizontal, a gente vai chamar de linha, que tá aqui em azul, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. -3, 3 e 4, tá na vertical. Então, essa vai ser a nossa primeira coluna. 6, 1 e -6, também tá na vertical, vai ser a nossa segunda coluna. 7, 9 e 5, aqui na vertical, vai ser a nossa terceira coluna, tá bom? Agora, vamos para a horizontal. -3, 6 e 7 é a nossa primeira linha. 3, 1 e 9 é a nossa segunda linha, ó, horizontal. 4, -6 e 5 vai ser a nossa terceira linha. Então, assim fica fácil de gravar. Coluna vertical, linha horizontal, tá bom? Nas nossas matrizes. Vamos lá. As tabelas que têm M linhas e N colunas são chamadas de matrizes M vezes N. O que isso significa? Vamos lá. M vai ser a linha, N é a coluna. Então, a matriz que a gente estava usando no primeiro exemplo, quantas linhas ela tem? Vamos contar. 1, 2, 3 linhas. Então, nosso M vai ser 3. Agora, vamos contar quantas colunas ela tem. 1, 2, 3. Então, ela tem 3 colunas. Então, nossa matriz M vezes N vai ser uma matriz 3 por 3, tá? Ela vai ter uma ordem 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. A linha sempre vem primeiro, tá bom? Vamos ver aqui esse segundo exemplo. A nossa matriz B. 4, 5 e 8, -2, 1 e -6. Aqui é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Por último, a gente tem a nossa matriz C. Vamos contar quantas linhas ela tem. -3 e 5, aqui é a primeira linha. E 4 e -2, aqui é a segunda linha. 2 linhas. Vamos ver quantas colunas. -3 e 4, primeira coluna. 5 e -2, segunda coluna. Então, a gente tem uma matriz de ordem 2 por 2. Agora, vejam esse exemplo. Essa é a matriz D. Quantas linhas a gente tem? Ó, 1, 2, 3. Nosso M vai ser 3. E coluna a gente tem 8, 4 e 5. A primeira coluna aqui. 9, 10 e 11. A segunda coluna aqui. Então, ela vai ter uma ordem 3 por 2 aí na nossa coluna. Tá bom? Nossa matriz D. M vezes N. M vai ser sempre linha, N vai ser sempre coluna. Vamos agora conhecer os tipos de matrizes. Vamos lá. Denominações aqui especiais. A primeira matriz que a gente vai conhecer, que a gente vai trabalhar, é a matriz linha. Essa matriz é de ordem 1, ou seja, nosso M vai ser 1, uma linha, e N colunas. Então, a gente vai colocar quantas colunas a gente quiser, contanto que só tenha uma linha. Então, olha a nossa matriz aqui. Vejam que ela só tem uma linha, então ela vai ser 1 vezes. Vamos ver quantas colunas ela tem? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser uma matriz de ordem 1 por 4, porque ela tem uma linha e 4 colunas. Então, essa é a característica da matriz linha, só tem uma linha. Já a matriz coluna, ela é o contrário.
ela vai ser de ordem m vezes 1, ou seja, ela só vai ter uma coluna. Então, vamos ver quantas linhas a gente tem aqui. 1, 2, 3. Então, a gente tem 3 linhas e uma coluna. Então, essa matriz vai ser de ordem 3 por 1. A matriz quadrada é quando a gente tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, seria uma matriz n vezes n. Por exemplo, a gente tem quantas linhas aqui? 1, 2. E quantas colunas a gente tem aqui? 1, 2. Então, seria uma ordem 2 por 2, tá bom? Já na matriz nula, é quando todos os elementos dessa matriz são igual a zero. Por exemplo, essa daqui. 0, 0, 0 e 0. Quantas linhas a gente tem? 2. Quantas colunas a gente tem? 2 também. Então, essa seria uma matriz quadrada e também uma matriz nula, tá bom? A matriz diagonal é quando todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Vamos ver o exemplo da matriz A. A gente tem a diagonal principal, que é essa aqui, ó, que tem o 2 e tem o 1. E os outros elementos dela aqui são 0. Já na matriz B, ó, aqui essa matriz A tem ordem 2 por 2. E na matriz B a gente tem quantas linhas? 1, 2, 3. E quantas colunas? 1, 2, 3. A gente tem uma ordem aqui 3 por 3. E nossa diagonal principal é essa daqui, ó. E todos os elementos ao redor da diagonal principal são nulos. Então, é essa a característica aqui da nossa matriz diagonal, tudo bem? Ainda com as nossas denominações especiais, a gente tem a matriz identidade. Focalizando aqui, isso. É quando todos os elementos da diagonal principal são 1. Os demais são nulos. Então, a gente viu que a matriz diagonal podia ter qualquer número. Já na matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal têm que ser obrigatoriamente 1. Por exemplo, a gente tem aqui a matriz 2 por 2, a primeira matriz identidade. E aqui a gente tem outra matriz identidade que é 3 por 3, né? 3 linhas e 3 colunas. Reparem que todos os elementos aqui da diagonal principal são 1. Então, essa é a característica da matriz identidade. Não confundir com a matriz diagonal, que é aquela que pode ter qualquer número aí na diagonal principal, tá? E o resto é nulo. Matriz transposta é quando a gente vai trocar a linha pela coluna. Por exemplo, se a gente tem uma matriz A matriz transposta de A gente vai colocar um Tzinho aqui em cima, ó. A transposta, tá? Se a gente tem, por exemplo, essa matriz A, que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Ó, a primeira linha vai ser 4, 5, 1 e a segunda linha vai ser 9, 3 e 2. Para a gente transpor ela, a gente vai pegar essa primeira linha aqui e vai transformar nessa primeira coluna aqui. E com a segunda linha a mesma coisa. Pega essa segunda linha e transforma aqui nessa segunda coluna. Então, agora a gente vai ter uma matriz 3 por 2, porque a gente tinha aqui 2 linhas, agora a gente vai ter 3 linhas. E a gente tinha 3 colunas e agora vai ter 2 colunas. A gente transpôs essa matriz, tá bom? Já a matriz simétrica é quando você transpõe a matriz e ela continua igual, os mesmos números, não mudou nada. Já a matriz oposta é quando a gente vai trocar o sinal dos elementos. Não confundir transposta com oposta. Transposta a gente vai mudar linha e coluna. Oposta a gente vai trocar o sinal. Então, se a gente tem uma matriz A, essa matriz oposta a ela vai ser a matriz menos A. E como é que a gente vai fazer isso? Olha o nosso exemplo. A gente tem uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, tá? Ela é de ordem 2 por 2. E a gente vai ter aqui na nossa linha 4, 7, na segunda linha 1 e menos 5. Para a gente fazer uma matriz oposta a essa, a gente só vai fazer o quê? Trocar o sinal dos elementos. Então, ela vai continuar sendo uma matriz 2 por 2, só que a gente troca o sinal.
4 estava aqui positivo, fica aqui negativo. 7 estava positivo, fica negativo. 1 estava positivo, fica negativo. O 5 que estava negativo, fica positivo aí na nossa matriz oposta. Na matriz igualdade, é quando a gente tem o número de linhas igual ao número de colunas e os elementos entre essas matrizes também são idênticos. Então, por exemplo, se a gente tem uma matriz A, para ela ser igual à matriz B, ela tem que ter o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas e os mesmos elementos. Então, vamos ver. Se a matriz A é igual à matriz B, ela tem que ser igual a essa aqui, ó. Vamos dizer um exemplo aqui, ó. Menos 50, 63 e menos 8, a nossa primeira coluna. 11, menos 7, menos 10 é a nossa segunda coluna. Para a matriz A ser igual à matriz B, as duas têm que ter esse formato aqui, tá? Só um exemplo. Que seria, então, a matriz aqui, 3 linhas, né? E 2 colunas. Deem uma olhadinha de novo nesses conceitos, tá? O que é matriz oposta, o que é matriz transposta, o que é matriz igualdade, o que é matriz diagonal, tá? Deem uma olhadinha nesses conceitos. Sabendo esses conceitos, sabendo o que é linha, sabendo o que é coluna, a gente pode fazer operações com matrizes. Que tipo de operação? Somar, subtrair, multiplicar também essas matrizes, tá bom? Então, vamos lá. Primeira operação, adição, soma. Como é que a gente vai fazer essa operação aí de adição? A gente vai somar, ó, o primeiro elemento aqui da primeira linha com o primeiro elemento aqui da segunda linha da matriz. Então, a gente tem 1 mais 2 aqui. Agora, vai fazer a mesma coisa. 4 mais menos 1. Zero mais 0. E, por fim, 7 mais 2. Vamos ver como é que fica. 1 mais 2, 3. 0 mais 0, 0. 4 menos 1, 3. 7 mais 2, 9. E temos a nossa matriz, então, aí, soma, tá? Agora, vamos ver uma com 3 linhas e 3 colunas. A gente faz a mesma coisa, tá bom? Primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira linha da outra matriz. Então, primeiro aqui a gente tem 2 mais 3. Depois a gente tem 3 mais 1. Depois a gente tem 0 mais 1. Depois a gente tem 0 mais 1 aqui de novo. 1 mais menos 1. E menos 1 mais 2. Vamos fazer as contas agora. 2 mais 3, 5. 3 mais 1, 4. 0 mais 1, 1. Temos a nossa primeira linha. 0 mais 1, 1. 1 mais menos 1. Tenho 1, devo 1, não tenho nada. Menos 1 mais 2. Tenho 2, devo 1, ainda tenho 1. Tá bom? Soma. Como é que a gente faz com soma de matriz? Primeiro elemento com primeiro elemento. Segundo elemento com segundo elemento. Da primeira linha. Da segunda linha, a mesma coisa até terminar, tá bom? A gente só pode somar matrizes que tenham a mesma ordem. Então, aqui a gente tem 2 por 2, com 2 por 2, e o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Aqui a gente tem uma soma 3 por 3, mais outra 3 por 3, e o nosso resultado vai ser 2 por 3, né? 2 por 3, e o nosso resultado vai ser 2 por 3 também, 2 linhas e 3 colunas, tá bom? Subtração.
Subtração de matriz, a gente faz exatamente da mesma forma que a adição. Só que ao invés de somar, a gente está o quê? Subtraindo. Então, a gente vai pegar o primeiro elemento menos o primeiro elemento da segunda matriz. Então, vai ficar com 3 menos 1, 0, menos 2, 4, menos 0, e menos 7, menos 2. Olha que trava-língua aqui. Então, vamos lá. 3 menos 1, 2. 0 menos 2, menos 2. Porque, ó, devo 2 e não pago nada, continuo devendo 2. 4 menos 0. Tenho 4 e não devo nada, continuo com 4. Agora, a gente já trabalhou isso aqui. Lembrem-se, menos 7, tá? Continua menos 7. E esse aqui, menos com menos, vai virar um mais. Então, a gente vai ter menos 7 mais 2, tá? E como é que vai ficar isso? Devo 7, pago 2, ainda devo quanto? Devo 5. Tá bom? De novo, recapitulando. Quando eu tenho aqui, ó, um menos fora e um menos dentro do parêntese, tá? A gente vai fazer aquele velho jogo de sinal. Menos com menos, mais, tá bom? Então, devo 7, pago 2, ainda devo 5. E nossa matriz também aqui é uma matriz quadrada, 2 por 2, porque a gente fez uma subtração de duas matrizes também, 2 por 2. Tranquilo, favorável, muito fácil. Muito fácil, sei que vocês vão tirar 10. Agora, vamos lá para multiplicação de fração, ou de matriz, foi mal. A gente pode multiplicar tanto um número real por uma matriz, quanto fazer a multiplicação entre matrizes, tá? Primeiro é mais fácil, multiplicando o número real por uma matriz. Acho que eu vou fazer de preto aqui para mudar aqui. Vamos mudar, ó. Para fazer a multiplicação de um número real por uma matriz. A gente vai multiplicar esse número real por todos os elementos da matriz. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? 3 vezes 1. 3 vezes 4. 3 vezes 0 aqui embaixo. E 3 vezes 7 aqui, tá? Então, como vai ficar a nossa matriz? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Beleza? Agora, vamos para o final, a parte mais interessante, que é a multiplicação aqui entre matrizes. Quando a gente multiplica qualquer número real por uma matriz, a gente faz dessa mesma forma, tá? Pega o número que está aqui fora e sai multiplicando por todos os elementos da matriz. No final, a gente vai ter uma matriz, tá? De mesma ordem do que aquela que a gente multiplicou, tá? A gente tinha 2 por 2, aqui a gente vai ter 2 por 2 também. Agora, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer multiplicação entre matrizes. Não é difícil, mas a gente precisa prestar atenção para não se atrapalhar, tá bom? É muito comum que a gente se atrapalhe com essas contas, mas não tem segredo. Eu fiz aqui coloridinho para a gente lembrar. Primeiro, a gente vai pegar aqui, ó, a nossa primeira linha e vai multiplicar pela primeira coluna. E aí, a gente vai ter o nosso primeiro elemento. Como? Vamos lá. 1 vezes menos 1 vai ser menos 1, mais. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3, 3. Mais
2 vezes 2, 4. Temos a nossa parte de cima. Agora, vamos lá para a parte de baixo. A gente pega a nossa segunda linha e multiplica também pela primeira coluna e pela segunda coluna. Aqui no nosso primeiro elemento, a gente vai fazer 3 vezes menos 1, que é menos 3, mais 4 vezes 4, 16. Aí a gente tem 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 2, 8. Tá bom? Então, qual vai ser a nossa matriz aqui? Devo 1 e tenho 8, ainda tenho 7. Tenho 3 mais 4, tenho também 7, né? Tenho 16 e devo 3, ainda tenho 13. E por fim, 9 mais 8, 17. Essa aqui é a nossa matriz, que vai ser 2 por 2 também. Essa era 2 por 2, essa 2 por 2. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Entendeu, pessoal? Para ficar mais fácil, para a gente fazer a nossa continha aqui de multiplicação de matrizes, o que a gente tem que lembrar? A gente vai pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna, e a gente vai ter nosso primeiro elemento aqui. A gente ainda pega a primeira linha, multiplica pela segunda coluna, e a gente tem nosso segundo elemento. Pega a segunda linha, multiplica pela primeira coluna. A gente tem nosso aqui primeiro elemento da segunda linha. Pega a segunda linha, multiplica pela segunda coluna e a gente tem o segundo elemento da segunda linha. A gente faz as contas e chega na matriz resposta, tá bom? Não tem muito segredo, é assim que se faz. Tá bem fácil, eu sei que vocês vão arrasar. Então, respondam todas as questões da apostila relacionadas a matrizes. E na nossa próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho de determinantes. Então, vocês me falam se vocês preferem assim, eu fazendo a conta com vocês, ou se preferem a aula do slide como estava sendo antes, tá bom? Se cuidem, até a próxima aula.